Vim aqui para avisar que temos uma entrevista maravilhosa para vocês assistirem. No entanto, o espaço e a filmagem não são profissionais e ocorrem algumas falhas na internet, prejudicando a nitidez da imagem. Mas tenham paciência e assistam toda a entrevista que possui um conteúdo relevante. Vamos assistir? Muito obrigada! Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula e meu sinal é esse. Sejam todos bem-vindos à entrevista sobre literatura surda, promovida pela revista Diálogos. Gostaria de apresentar a vocês nossa primeira convidada. Olá! Olá! Qual o seu nome e o seu sinal? Meu nome é Camila e meu sinal é este. Obrigada! Agora eu gostaria de apresentar nossa convidada especial. Quem será ela? Olá! Olá! Poderia se apresentar? Qual o seu sinal e o seu nome? Meu sinal é esse e o meu nome é Aline. Qual é o sinal de sua personagem palhaça e qual o nome dela? O sinal dela é esse e o seu nome é Klaus Alier. Que legal, esse nome bem diferente. Onde você mora? Eu moro em Belém do Pará. No norte do Brasil. Meus agradecimentos a vocês duas. Agora eu vou deixar vocês à vontade para dar início à entrevista sobre a vida de palhaça surda. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau. Olá, Aline, tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite de participar dessa entrevista. Nada. Gostaria de fazer algumas perguntas. Como você se sente em relação aos desafios que você enfrenta durante a sua atuação? Meu maior desafio foi dentro da comunidade ouvinte. Eu comecei ainda criança, mais ou menos com 6 ou 7 anos. Eu ficava admirada ao assistir os palhaços na TV, me despertando o desejo de ser palhaça no futuro. Então eu comecei a me apropriar do assunto e eu amei esse desafio de me tornar palhaça. Que legal! Como você se sente sendo a primeira palhaça surda no meio de um ambiente onde predominam homens? É verdade, eu via muitos homens e faltava uma representatividade feminina surda. Eu desejei ser representante dessa categoria. Fui chamada para participar de grupos de palhaços surdos e também de ouvintes. Fiquei indecisa no início, então eu decidi participar das oficinas do grupo de ouvintes, me apropriar de todo o conhecimento que eles tinham. Concluindo os meus estudos com os ouvintes, passei a participar dos grupos de surdos. Ali encontrei o representante surdo mais antigo nessa área, então me aproximei dele e isso me ajudou e me incentivou muito a ser a primeira palhaça surda. Eu quero que futuramente hajam muitas outras. Que legal! Teve alguém que te influenciou a ser palhaço ou foi uma escolha própria? Você percebeu sozinha que queria trabalhar nesta área? Foi eu mesma que decidi. Eu desejei ser palhaça porque antes eu já fazia teatro, poesia, literatura, já possuía essa essência. E também uma professora amiga minha me disse, vai atuar como palhaço? Eu comecei a refletir sobre isso e pensei, será? Foi quando percebi que eu era boa em corporação e isso me incentivou e influenciou a minha escolha. Você já trabalhou nessa área com grupos de ouvintes? Eles sabiam Libras ou não? Como foi a relação entre vocês? Como foi trabalhar com eles? No início, foi difícil me incluir com esse grupo porque não tinha intérprete. Eu ficava mais na minha, quase não interagia. Mas depois eu participei de um seminário.
Quando cheguei lá, não tinha intérprete. Até que chegou uma intérprete voluntária. Ela era palhaça e sabia Libras. Então eu me senti à vontade e comecei a interagir com o grupo. Isso me deixou muito feliz. O público geralmente é misto, composto por ouvintes e surdos? Como você percebe o feedback desses dois grupos? Eu iniciei um projeto em 2018 e também em 2016, com um grupo de ouvintes e surdos. Tinham 2 surdos e um intérprete. Esse projeto, com palhaços, tinha uma temática voltada para a inclusão. Então, nós acordamos que não iríamos excluir o público ouvinte, e sim unir surdos e ouvintes numa mesma plateia. Não iria haver nenhum tipo de exclusão. O público assistiu ao espetáculo admirado com tudo que via, atentos na sinalização. E eu também fiquei admirada porque percebi que não eram somente os surdos que falavam em Libras. Como você percebe as diferenças entre palhaços surdos e ouvintes no teatro? E também o conteúdo cultural presente? O jeito como se comunicam é mais em Libras ou em gestos? Como você percebe essas diferenças? Na verdade, o grupo de palhaços surdos tem sua cultura própria. Eu vejo isso de forma positiva. Já o grupo de ouvintes tem muitas diferenças. O grupo de surdos usa gestos, mas ouvintes usam muito mais gestos, a incorporação, pensamento positivo, cuidado com a saúde, coisas que me deixaram admirada e que me ajudaram, me influenciaram positivamente. E eu repassei para os surdos. Eu pensei que fosse o contrário, mas não. Os ouvintes nos influenciam mais e nos ajudam a progredir. Eu espero que futuramente o grupo de surdos estejam bem mais evoluídos. Na sua opinião, qual é o maior desafio que o palhaço surdo enfrenta? Para mim, a maior dificuldade que o palhaço pode enfrentar é de trabalhar com outras pessoas. Como lidar com tantas pessoas juntas? Com as questões de saúde, era um desafio para mim e eu pensava de que forma eu ia atuar. Antes eu treinava na frente do espelho e depois eu entrava no palco com os meus amigos superando os meus desafios. Era um trabalho árduo e nós nos apresentamos para todos até hoje. Para quem deseja trabalhar nesta área como palhaço surdo, quais dicas você daria para eles? O meu sonho é trabalhar nessa área. Eu acho muito importante porque aqui em Belém não tinha um representante surdo, só ouvintes que criavam projetos nessa área. Então eu decidi trabalhar ensinando teatro, não somente sobre palhaço, mas um ensino mais diversificado, como acontece no INES, para ensinar e influenciar a comunidade surda a evoluir, motivar eles a progredirem, a trabalhar do jeito deles. Para você, por que a literatura surda é importante? É importante sim, porque a literatura faz parte da identidade surda, da cultura surda, da nossa língua. Através da cultura do palhaço, do teatro, eu posso me perceber como um ser surdo. A importância da literatura surda, porque ela dá mais visibilidade para a nossa identidade que é surda. E ela pode também influenciar os ouvintes e despertar seu interesse para essa literatura. Você já esteve em teatro com um grande público? Como é estar em frente à plateia? Como é sentir essa sensação na pele quando a plateia é surda? Minha primeira experiência foi em 2018, no congresso da UFSC.
Eu nunca havia estado antes na frente de uma grande plateia. Eu ficava espiando pelas cortinas e pensava, não vou conseguir. Eu também não estava acostumada com o frio que faz aqui. Mas o meu grupo de trabalho me dizia, fica tranquila, você vai conseguir. E, na verdade, eu tenho dois personagens. Um que usa o nariz para caracterizar a palhaça e outro que usa uma mala. Então, quando eu entrei no palco, não consegui enxergar o público. Foquei em mim mesma e me apresentei tranquilamente. Interessante. Estava pensando, qual será o seu objetivo quando você criar um novo espetáculo com sua personagem palhaça? Meu objetivo com os espetáculos é muito importante, porque há muitos ouvintes que vão aos espetáculos e eu percebo muita falta de acessibilidade e do conhecimento sobre a cultura surda por parte deles. Então, eu quero trazer para o palco essas questões, disseminar os aspectos sobre a identidade surda. Eu quero impactá-los, quebrar algumas barreiras, despertar o interesse deles. É isso que eu desejo fazer quando eu estiver no palco. O humor surdo faz parte do trabalho dos palhaços surdos? Como isso acontece? Faz parte, sim. Tem dois tipos de humor. O primeiro acontece através das narrativas de humor usada pelos palhaços. E o outro não está relacionado à palhaçaria, e sim a fatos cotidianos. Nesse primeiro tipo, o humor está presente na sinalização normal do palhaço, mas também acrescendo a incorporação, o teatro, piadas, vários elementos que o palhaço surdo pode buscar que fazem o público rir. Isso também acontece com os espetáculos de ouvintes, em que as pessoas riem do que ouvem e nós surdos não entendemos. Com os palhaços surdos é igual. As expressões de movimento fazem as pessoas rirem, mas os ouvintes não entendem. No segundo tipo, o humor tem relação com o cotidiano, como quando alguém cai e nós rimos. Você acha importante o ensino da disciplina de literatura surda? Os palhaços podem ajudar a estimular as crianças nessa área? Podem despertar nelas o interesse, o desejo de aprender com vocês artistas? Sim, é muito importante, porque já percebi que as crianças não sentem nada quando têm contato com palhaços ouvintes. Falta estratégia. Algumas até se assustam, têm medo, pensam que são monstros, ficam angustiadas. Por isso eu pensei em usar estratégias para influenciar, incentivar as crianças, usar minhas estratégias do teatro de palhaço e convidá-las a fazer teatro comigo. E com isso ensiná-las a desenvolver sua identidade também. Elas perceberem que não precisa ter medo, se assustarem com os palhaços. Podemos também ensinar as crianças através de livros que falem sobre a identidade do palhaço surdo. É isso que eu realmente espero que aconteça. Você acha que agora, com a sua atuação como palhaço, você pode motivar outros surdos que queiram seguir o mesmo caminho, sejam eles homens ou mulheres? Você acha isso importante? É importante, sim. Eu fiz isso antes, incentivei 2 surdos com a minha atuação. Trabalhei com eles um tempo, mas depois eles desistiram. E eu senti que faltava algo ainda. Fiquei pensando como eu poderia mudar essa situação. Agora tem mais surdos interessados. Por isso eu estou lutando para incentivá-los, influenciar mais pessoas com minha identidade de palhaço. Eu espero conseguir influenciar as novas gerações, ter uma geração de palhaços na minha família. Quais os personagens que você assistiu durante sua trajetória que influenciaram na sua formação? Você conhece o professor Kleber?
Ele foi o primeiro. Ah, mas antes eu conheci uma professora ouvinte. O nome dela é Lourdes e o sinal dela é esse. Ela foi a primeira ouvinte. Aí depois eu conheci o professor surdo Kleber, a professora Glória, a Raquel, também o Luan, o Flávio e, por fim, o Sinésio. Foram eles que eu conheci até hoje. Também tem agora o Igor, que eu conheci agora. Eu admiro muito a todos. Que interessante! Você percebe alguma diferença relacionada às expressões usadas pelos palhaços ouvintes e pelos palhaços surdos? É uma boa pergunta. Semana passada eu participei de uma oficina com ouvintes. Eles têm uma pesquisa bem aprofundada sobre intensificadores de expressão faciais, mas parece uma máscara. Eu percebi o uso de expressões bem fortes, mas parece que falta sentimentos, não é natural. Já os surdos são perfeitos, maravilhosos. As expressões são bem conectadas com as expressões corporais e seus intensificadores são melhores do que o dos ouvintes. Com que idade mais ou menos você começou a se sentir fascinada e a desejar se tornar uma palhaça? Eu comecei com 15 anos. Até hoje, com 26 anos, eu continuo fascinada. Qual o tipo de apresentação que te fascinou? No início, foi pelos vídeos do Charlie Chaplin, do Mr. Bean, também do gordo e do magro. Eu assistia admirada. Foi quando eu também percebi que queria copiar as maquiagens deles, o jeito como eles se expressam. Assistindo os palhaços, eu pensei, é muito fácil. Claro, trabalhoso, mas fácil. Então eu comecei a treinar algumas maquiagens. Umas não ficaram muito boas. Continuei treinando até que finalmente eu consegui incorporar a minha personagem e eu uso ela até hoje nas minhas apresentações. Muito obrigada pela entrevista. Agora vamos apresentar um vídeo para conhecer o seu perfil de trabalho. Olá! Agora vamos apresentar um vídeo seu, com sua personagem palhaça. Vamos assistir? Que linda apresentação! Agora, Aline, que dicas importantes você pode dar sobre ser palhaço? Para mim é muito importante que seja disseminada essa arte. Não fique restrita apenas aos surdos, porque existem poucos palhaços. Em minha opinião, é necessário que surjam novos palhaços para que possamos interagir mais, trocar experiências, nos unirmos. Hoje são poucos os estados que têm um palhaço. Precisamos disseminar essa arte para todos os estados, nos unirmos e levar pelo mundo.
A atuação do palhaço é muito importante, porque vivemos momentos difíceis, muitos problemas e angústias. O palhaço ele nos ajuda a trazer alívio para esses momentos, com seu jeito livre de se expressar. Sem a atuação dele, a vida perde a graça. O palhaço ele nos desperta o desejo de nos comunicar e de estar em contato com o outro. Por este motivo, eu espero que no futuro surjam novos artistas. Você já produziu vários vídeos atuando como palhaça? Sim, alguns foram produzidos para o Instagram, outros para o YouTube, no WhatsApp também. No momento eu precisei dar uma parada por falta de tempo, mas no próximo ano eu pretendo me organizar e produzir novos vídeos e divulgá-los. Precisa mesmo, porque o humor é o remédio para a cura de muitas doenças depressivas. Você tem algum meio de divulgação do seu trabalho, como Instagram, Facebook, canal no YouTube, que gostaria de compartilhar? Sim, eu tenho o Instagram, @clau.alie, onde você pode encontrar fotos, lives, divulgação de oficinas sobre autoajuda. E eu sou professora e ensino sobre ansiedade, depressão, sobre a importância do cuidado com o corpo. Ofereço várias ajudas para os surdos. Eu aproveito todos os benefícios que o ser palhaço me oferece. Você elimina toda a energia negativa e oferece em troca algo positivo, como, por exemplo, oferece uma flor. Agradeço pela entrevista e finalizamos por aqui. Obrigada! Agora nós temos mais um espaço para divulgarmos a literatura em Libras no YouTube. Tchau! Tchau!